Vamos aproveitar o seguinte, nós temos agora 9 horas e 11 minutos e vai começar então nesse momento a sessão do julgamento da ação penal 2668, que julga os réus do núcleo crucial da trama golpista. Vamos acompanhar ouvindo a fala inicial do presidente da primeira turma do STF, o ministro Cristiano Zanin. Senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, os advogados, advogadas, autoridades, jornalistas, servidores e todos que nos acompanham. Passo a palavra à secretária da turma para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão extraordinária Esse é o da primeira ponto em turma do que Supremo a Tribunal secretária Federal, apresenta realizada em 3 o de que foi setembro de discutido na 2025. relação anterior, sempre de Presidência forma do senhor resumida, ministro, bastante presidente, resumida. presidente É da só uma sessão, espécie de os uma senhores ministros, manchete Paulo do que Lúcia, aconteceu Luiz Fux, na sessão anterior, Alexandre de para dar Moraes início e Flávio oficialmente aos trabalhos, então o Subprocurador-Geral protocolo da que existe. República, E nós Dr. aqui, ao Paulo longo dessa Vasconcelos, transmissão, Jacob a gente vai ouvir Arthur trechos das Sessão. falas, tanto do Às ministro 9 Zanin, horas, primeiro do Zanin agora, até para a gente sendo entender ele como é que vai ser esse aprovada procedimento, a ata da sessão mas anterior. mesmo de Alexandre de Moraes, vamos ver uma parte inicial de Alexandre de Moraes, compreender ali qual é o tom da fala dele, e ao longo de toda a programação, todos os votos, todos os ministros terão também aí, na medida que estiverem falando, terão aí a presença aqui na programação da CBN, sempre com a intervenção dos nossos repórteres também. Lida ali a ata inicial, a palavra volta para o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Antes de apregoar a ação penal para julgamento, relembro que nas sessões anteriores foram realizadas a leitura do relatório pelo eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, e as sustentações orais, tanto da Procuradoria-Geral da República, como também das defesas. E hoje começaremos o julgamento da ação penal, decidindo pela procedência ou improcedência da ação. E depois, caso haja réus condenados, passaremos para análise da dosimetria da pena. Posto isso, chamo a julgamento para continuidade a ação penal número 2668, e passo a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, cumprimento a ministra Carmen, nossa decana da turma, ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República, professor Paulo Gonet Branco. Cumprimento também, já parabenizando pelas sustentações orais, os eminentes advogados presentes, Dr. César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt, Dr. Jair Alves Pereira, Dr. Paulo Sintra Pinto, Dr. Demóstenes Xavier Torres, Dr. Elmar Novak, Dr. Matheus Milanês, Dr. Celso Sanches Vilardi, Dr. Paulo Amador Cunha Bueno, Dr. Andreu Fernandes Farias e Dr. José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Presidente, aqui, como Vossa Excelência já antecipou, trata-se de ação penal oferecida pela Procuradoria-Geral da República e integralmente recebida por essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal em 2 sessões realizadas no dia 25 e 26 de março de 2025, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo da vítima e deterioração de patrimônio tombado
observadas as regras do artigo 29, concurso de agentes, e o artigo 69, concurso material de delitos. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas, e também imputação específica de liderar a organização criminosa. A denúncia foi recebida por unanimidade. Em relação ao réu Alexandre Rodrigues Ramagem, em virtude da Resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados, essa primeira turma suspendeu os crimes praticados, ou as imputações dos crimes praticados, após a diplomação nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, vale dizer, em relação ao dano qualificado e à deterioração do patrimônio tombado. Presidente, conforme disse a Vossa Excelência e aos eminentes colegas, iniciarei com análise das preliminares e, na sequência, já com voto de mérito, conforme Vossa Excelência já disse. Em relação à análise das preliminares, eu estou dividindo, até para ganharmos em eficiência e celeridade, em relação às que já foram decididas pela Corte, e não há nenhum fato, e não houve nenhum fato superveniente que pudesse alterar o posicionamento, e, de outra parte, aquelas preliminares alegadas durante a instrução processual penal. Então, essas eu farei uma referência mais detalhada. Obviamente, durante a sequência do julgamento e os debates, se houver necessidade, voltarei à fundamentação mais detalhada. A primeira preliminar, a preliminar de sustação da ação penal em relação ao crime de organização criminosa, que foi reiterada pela defesa de Alexandre Ramagem. Essa preliminar já foi rejeitada por unanimidade no julgamento da questão de ordem nessa ação penal 2668, tendo por fundamento, como sabemos, a inaplicabilidade do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação, até porque toda a denúncia recebida narra os atos executórios referentes tanto à abolição do Estado Democrático de Direito quanto ao crime de golpe de Estado, todo o iter criminis e a execução e consumação pré-diplomação. Então, exatamente por isso, nós já, como disse, por unanimidade, indeferimos e mantenho o indeferimento. Da mesma forma, as preliminares de existência de document dump, nulidade do processo pela instauração do inquérito 4874, cerceamento de defesa em virtude do overcharging, inépcia da inicial e ausência de justa causa também já foram analisadas e afastadas igualmente por unanimidade por essa Corte no momento do recebimento da denúncia, e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. O ministro Luiz Fux pediu a palavra. Eu vou reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em relação, e a partir de agora, analiso as preliminares, uma reiterada, mas com outros argumentos, e outras preliminares surgidas no decorrer da instrução processual penal.
Em relação à reiteração do pedido de nulidade da colaboração premiada, eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foi amplamente debatida na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto ainda que a própria defesa do réu colaborador, em sustentação oral provida pelo doutor Jair, aqui presente, reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada e afastou qualquer indício de coação. Até porque todos devemos nos recordar, todos os depoimentos, sejam policiais, sejam judiciais, todos foram gravados em áudio e vídeo. Resta, portanto, analisar as novas alegações das defesas em relação a violações às cláusulas de acordo e a alegação de falta de concordância da Procuradoria-Geral da República com a delação premiada. Ambas nulidades que, desde já, também afasto por inexistentes. Na ADI 5508, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20 de junho de 2018, ou seja, há mais de 7 anos, pacificou essa questão, definindo que a colaboração premiada não é privativa do Ministério Público. As discussões foram longas no plenário. Portanto, nesse trecho que você está ouvindo o ministro Alexandre de Moraes, ele faz aquilo que a gente tinha antecipado até através dos nossos repórteres que estão em Brasília, de que ele já faria análise dessas preliminares, que foram aqueles questionamentos que foram feitos ao longo do julgamento. Ele derrubou todas essas preliminares, não considerou nenhuma delas, algumas que já tinham sido tratadas antes pelos demais ministros também. E essa outra, por exemplo, da colaboração premiada de Mauro Cid, que ele sustenta, né, com seus argumentos. E em determinado momento nós tivemos então a intervenção do ministro Luiz Fux, porque o ministro diz que vai tratar dessas preliminares também, vai se dar o direito de tratar dessas preliminares no momento em que ele apresentar o seu voto, seguindo o mesmo procedimento tomado pelo ministro Alexandre de Moraes, que antecipa o voto tratando destas suas preliminares. E aí o ministro Luiz Fux até ressaltou, mesmo que Alexandre de Moraes tenha chamado a atenção para o fato de que tudo aquilo já tinha sido tratado anteriormente, o Fux disse, mas foi numa outra etapa deste julgamento. Agora nós estamos na presença dos votos. E aí, por isso, se dá o direito de falar quando for falar. Ele que é o terceiro a falar. Depois de Alexandre de Moraes, tem o ministro Flávio Dino e, na sequência, Luiz Fux muito provavelmente fala que nós só iremos poder acompanhar no dia de amanhã, porque Alexandre de Moraes e Flávio Dino devem tomar todo esse primeiro dia de apresentação dos votos. Portanto, é o que nós temos até aqui dessa fala do ministro Alexandre de Moraes. E à medida que ele trouxer alguma outra informação de mais destaque importante nesse processo, evidentemente a gente traz.